Olá pessoal, tudo bem? Pastor Douglas Cavalcante aqui de novo. Olha eu aqui, Douglas Cavalcante, seu amigo, seu servo de sempre. Bem, hoje eu vou estar trazendo o sou autor do livro Entre o Céu e a Terra aí, não poderia deixar de fazer a propaganda do livro, né? Primeiro volume, segundo volume. Segundo volume é mais profundo. Bem, é, vou estar respondendo aí a pergunta do irmão José, que eu falo a respeito do arrebatamento da igreja, que nós somos a igreja que somos arrebatados, na verdade, constantemente. Essa hora está sendo um montão de gente arrebatada, né? E que o planeta é uma série de estudos tem que ter, né? Se fosse dar uma palestra em cima disso, vai levar aproximadamente umas 2, 3 horas, né? Por aí. Vou preparar uma palestra em cima disso. Bem, mas eu queria responder a ele, que ele fala sobre Elias e Elias, né? Que eu digo num vídeo que todos nós temos que passar pela morte física, isso é fato, não tem como fugir. Davi falou isso lá no Salmo 89. Salomão fala que o pó tem que voltar à terra e o espírito a Deus. E Deus não seria injusto de permitir que os apóstolos, Jesus e tantas outras pessoas, líderes, homens e mulheres, partissem da terra e tivesse um povo privilegiado. Não, Deus não é injusto. A igualdade é para todos. Deus, ele é justo. Então, por ele ser justo, a igualdade é para todos. E teve uns que tentaram me dar explicação, não me deram explicação nenhuma, estou aguardando até hoje. Inclusive, muitos teólogos aí, tá? Que quando eu deixo bem claro, em primeiro lugar, se você disser que Deus vai levar um povo diferente do outro que já partiu, você está mostrando que Deus é injusto, em primeiro lugar, né? E segundo lugar, que não existe ninguém na Bíblia que viesse deixar de passar pela morte. Até no caso de Elias passou, que é no caso que eu vou falar com o irmão José. Perguntou sobre Enoque também. Até então não encontrei nada sobre Enoque. Mas também tiraram muitas coisas da Bíblia. Muitos irmãos sabem disso. Se for começar a pesquisar, a pechinchar, investigar e pesquisar, como eu pesquiso direto e vou a fundo mesmo, que é lá no fundo do poço, e vou encontrando, há algumas coisas que eu acho, eu compartilho com vocês aqui na internet, você vai encontrar muita coisa e vai se abalar, como já tem irmãos que eu estou falando, pesquisa, busca, ora a Deus, que Deus revela. E tenho recebido inúmeros depoimentos, tanto pessoas que lêem o nosso livro, como pessoas que também viveram experiências, fenômenos como eu vivi minha esposa, como pessoas que também pesquisaram e descobriram outras coisas. Outros que leram na própria Bíblia, e não tinham a revelação. Tem gente que lê a palavra de Deus, mas não tem a revelação dela. Então eu vou responder o irmão José dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, tá aqui, ó. Bíblia Sagrada. E pode pegar a tua Bíblia aí, tá? Um outro detalhe é que a Bíblia ela já foi alterada mais de 200 vezes, tá? Se você pegar a Bíblia de 30 anos atrás e comparar com a Bíblia de agora, você vai ver que tem muito versículo que foi cortado, algumas coisas. Mas vamos lá, na atual agora. Nessa daqui, deixa eu ver. João Ferreira de Almeida, edição corrigida. João Ferreira de Almeida, edição corrigida. Mateus capítulo 17, versículo 9. A transfiguração. Versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conte a visão que vocês tiveram com o Filho do Homem ressuscitado dos mortos. Não, com o Filho do Homem até ser ressuscitado dos mortos. Quer dizer, eles não contaram até depois de Jesus ser ressuscitado. Aí sim que eles escreveram. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Fizeram uma pergunta a Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, quer dizer, Jesus estava falando já dele. Mas digo-lhes que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Elias já veio? Ué, eles estavam esperando Elias e Jesus agora está dizendo que Elias já veio?
Ué, Elias foi levado num fogo dos céus e já veio e eu não percebi? Ah, aí vem um porém. Assim farão, versículo 13. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ué, João Batista? Elias, João Batista, João Batista, Elias, Elias, João Batista? Por quê que Jesus falou que ele já veio e por que que eles então interpretaram que fosse João Batista? Aí perguntaram a João Batista na época se João Batista era Elias e João Batista falou: não, eu não sou Elias. Mas então por que que Jesus falou e por que que eles acharam que era Elias? Parece uma confusão, mas não tem confusão. Na época era confusão para minha mente. Então o pastor Douglas, o amigo Douglas, o irmão Douglas, foi investigar. Eu fui procurar quem? Fui procurar um judeu. Eu tenho amigos judeus, eu tenho amigo muçulmano, eu tenho amigo em tudo que é lugar, eu faço amizade. Graças a Deus eu tenho muito mais amigos do que inimigos. E se eu tenho inimigos eu nem conheço. Se são inimigos é por inveja, alguma coisa assim. Porque eu não faço inimigos. Então sabe o que eu descobri, irmãos? Eu descobri que a religião judaica, o judaísmo, eles estudam reencarnação. Desde a época de Moisés, irmãos. Eles já estudam. Adão, desde aquela época que nasceu Moisés, desde a época de Moisés, da Torá, eles já estudavam reencarnação. Existe um livro chamado A Cabala, que quem escreveu esse livro foi Abraão e Moisés. Um livro que tem mais de 4.000 anos em Israel. E hoje eles estão espalhando, que eles dizem que chegou a hora de espalhar a verdade para o mundo inteiro. Desse livro nasceu Talmud e Zohar, que fala sobre o assunto. E desses livros nasceram várias filosofias que falam de reencarnação. E daí foi surgindo. Então os apóstolos e Jesus, os profetas, todos eles estudaram reencarnação. Conversando com esse amigo meu judeu, ele falou: Douglas, a reencarnação, que para nós aqui no Brasil é uma coisa aberrativa, ou então uma coisa que não é aberrativa, mas é uma coisa que não combina com a ressurreição, a reencarnação em Israel e em outros países do Oriente e também da Ásia e da Índia, a gente sabe disso, para eles é normal, eles já ensinam desde criança sobre a reencarnação. Ensinam, inclusive, tem colégios que ensinam sobre a reencarnação. Então Jesus e os apóstolos foram criados aprendendo sobre a reencarnação. Por isso que Jesus ele fala, ele já veio, esteve entre vós e vocês não perceberam. Só que é algo que é muito particular entre eles. Estudam, mas é algo particular. É uma coisa que eles não gostam de levar a tão profundo. Há alguns que outros levam a profundo. Então eu descobri isso com um judeu, para que eu pudesse entender essa passagem que a maioria não entende. Existe uma pequena parte que entende, como eu encontrei com um pastor que entendeu, mas conversou comigo: pastor, eu não posso tocar nesse assunto na igreja, eu entendi tudo. Tem pastor que chegou para mim e falou: Douglas, eu entendi e Deus me revelou, testificou com o meu espírito. Eu não posso tocar nesse assunto. Ah, mas onde fica a ressurreição de Jesus? A ressurreição é uma outra história diferente da reencarnação. A ressurreição, a reencarnação, segundo eles, isso aqui é o corpo físico. Isso daí é bíblico mesmo, 1 Coríntios 15, 44 fala sobre isso, tá? Que nós somos o corpo espiritual, nós não somos o corpo físico. Então os judeus dizem que esse corpo aqui é uma veste, ou um veículo, que serve de condução para o corpo espiritual, para que nessa terra a gente possa cumprir nossa missão e viver experiências, para que quando voltar a Deus possamos prestar conta e cada um dará conta de si. Por isso que é salvação individual, por isso que nós somos a igreja. Você pode ver que tudo volta para o nosso lado. Por isso que a fé sem a obra é morta, não adianta ter só a fé, tem que ter a obra, né? E você vai ligando tudo e você vai chegando a uma conclusão de que esse mundo é uma escola e que nós temos que vir para cá mesmo.
mas que possamos fazer bonito e não feio. E ninguém vem para cá para roubar e nem para se matar, se suicidar. A gente vem aqui para aprender e ajudar uns aos outros e amar principalmente. Aprender com amor. Bem, está aí a resposta, né? Então Elias passou pela morte física. Se ele já veio, Jesus falou que ele já veio, é como se Jesus estivesse falando. Ele já veio, esteve entre vós. Mas como que eles poderiam estar entre os apóstolos se Elias já tinha sido levado há mais de 1000 anos atrás, por aí, a cronologia do tempo que ele tinha sido arrebatado aos céus do carro de fogo, tinha mais de 1000 anos atrás. Então todos nós teremos e vamos passar pela morte física, não tem prioridade, Deus não faz privilégio, todos somos iguais, e ele arrebata o corpo espiritual, que é a igreja é o corpo espiritual, não esse aqui. Tá? Esse aqui volta ao pó, Eclesiastes 12:7, e o espírito volta a Deus. Tá bom, pessoal? Então fica essa explicação aí, tá? Quer saber então da ressurreição? Coisa bem rápida. A ressurreição, segundo os judeus, ela só se conquista quando você completa o seu ciclo de reencarnações na Terra, e aí você alcança a sua ressurreição para um mundo melhor. E existem outros mundos melhores. E segundo eles, alguns vídeos que eu vi também, fora de alguns rabinos, dizendo que nem sempre é necessário voltar. Há casos que, por lá mesmo no mundo espiritual, você se programa, se prepara para que vá para um mundo maior. Existem muitas coisas aí que a gente realmente sabe e eles se coligam, batem. Como a morte física é fato, não tem como. Todos passaremos, como muitos falaram, não vou passar, Jesus está voltando, e já partiu. Morreu, continua a cabeça, um infarto, um derrame, isso e aquilo, já partiu. Então todos nós vamos passar, isso é fato. Se os apóstolos passaram, eu vou ter um privilégio maior do que os apóstolos, que grandes homens e mulheres que marcaram a história também passaram, o Gandhi passou, Buda passou, Jesus ressuscitou, mas morreu, fisicamente morreu. Então todos vão passar pela morte física. Então é isso que eu queria deixar ao irmão José, que fez essa pergunta, tá? Elias, ele já veio, esteve entre eles lá, eles nem perceberam. Será que era João Batista? Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, tá bom? No terceiro livro vem falando melhor sobre isso. Estou fechando o terceiro livro, Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante e Leusa Cristina, editora Autografia. Um forte abraço, Shalom Adonai.